abre 7 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão para a gente começar a ouvir aquelas frases do tipo: o soberano tá de volta, o Jason voltou, entreguem as faixas. O que ninguém pode negar é que o time encaixou e os jogos atrasados fizeram toda a diferença para o São Paulo se isolar na ponta da tabela. E não tem motivo nenhum para empolgação, porque o campeonato ainda tem muitos jogos pela frente. A gente tem outros concorrentes que estão querendo o título, que tem chances também. Então a gente tem que encarar cada jogo de uma maneira muito séria. Muito bem. Olha, só para dizer que a Rosana, minha amiga lá da Moca, disse que vocês estão lindos de rosa. E ela disse, sério mesmo. Beleza, Rô, registrado. Eu também acho que eles estão lindos. Aliás, muito obrigado, eu acho que eles Rosana. são lindos. Obrigado. Muito obrigado, eu Rosana. amo vocês dois. Eu amo mesmo. Pena que eu sou casada. Mas pena não. Graças a Deus eu sou casada. Mas porque assim, senão seria Michele e seus dois maridos. seria Michele Cardoso Garrafa. É nada, tô brincando. Vocês são irmãos pra mim, que eu amo muito. Faz tempo já. Faz tempo. Bom, Fala do... Vamos lá. não é? Não é só... Que delícia. Acho que o jogo virou... Obrigada, Sam. Fernando Diniz, não serve, não tem resultado, a defesa é um lixo, blá, 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 Fala, blá. chupa a garrafa. Acabou o campeonato? Não acabou. Vai ficar torcendo E contra mesmo agora? que acabe e que ele não vença. Assim como achei sensacional o Sampaoli ontem, o ano passado, ter ficado com vice-campeonato com o Santos brasileiro, que mostra que foi um bom trabalho. Para mim, bom trabalho não é só aquele que vence. Diniz vai ratificando o seu nome na condição de um dos principais treinadores do futebol brasileiro. E aí a gente vai entrar naquela discussão de sempre, Garrafa, que é a questão do tempo que você dá para o cara trabalhar. Então, antes da pandemia, o São Paulo estava jogando no fim da bola, voltou cambaleante, perdeu para o Mirassol, como o senhor gosta de lembrar, foi eliminado na primeira fase. Eu gosto de lembrar, não, foi ele que perdeu, não fui eu. Pois é. Foi depois eliminado na Copa Sul-Americana. Isso. Mas quando você vê o São Paulo jogar, você vê um time bem treinado. Você vê um time bem treinado, um time consciente do que faz, que chega na área com 4, 5 jogadores, que atua praticamente o tempo todo no campo do adversário. Que ontem até, e o Diniz falou sobre isso na coletiva, até deu um espaço, é verdade, para os contra-ataques do Botafogo, tinha um homem a menos, mas ele vai corrigindo as coisas, então você vê que o trabalho é bom, ele conseguiu dar conjunto para o São Paulo, e eu uso isso do conjunto para o São Paulo quando eu uso como referência o Flamengo. O Flamengo, para mim, é o super time do futebol brasileiro. Então, se você tiver do 1 ao 11 no Flamengo, titular, não tem para ninguém. E aí eu pego o time do São Paulo, se você não tira um jogador do São Paulo e coloca de titular no Flamengo, se o Flamengo tiver força máxima. Sim. Talvez Daniel Alves. Talvez. Ou seja, e esse time que não tem nenhuma individualidade fora do comum, tem um conjunto fantástico. Que aí é o dedo do treinador, aí é a capacidade do treinador. E é um São Paulo que embalou, é um São Paulo que tem padrão, é um São Paulo que joga bonito. Discordo dessa tese de que agora é um Fernando Diniz mais pragmático. Não é. São Paulo sai tocando, envolvendo jogadores próximos para ter a posse de bola. Para mim, o São Paulo é dono do melhor futebol ao lado do Atlético Mineiro apresentado no campeonato. Bom, eu acho que assim, eu penso assim, né? A minha avaliação é o que está acontecendo no momento. Eu não podia elogiar, né, o São Paulo, que a própria torcida não elogiava, que a diretoria não elogiava, que aquele jogo com o Atlético Goianiense era o jogo decisivo, tanto que o Igor Gomes disse aqui, o divisor de águas desse São Paulo foi o jogo contra o Atlético Goianiense, nem o Leco, nem o Raiz segurariam o Diniz naquele jogo, tava tudo, se não ganha do Atlético Goianiense, ali foi a mudança do São Paulo. E quando a mudança acontece, quando as coisas acontecem para melhor, eu não vou contra. Eu não tenho nada contra o Fernando Diniz, acho que o São Paulo realmente vive um bom momento, que o Diniz, ele conseguiu acertar esse time e no meu entendimento acertou quando? Ele estava morrendo abraçado com o Tietê, ele tirou o Tietê do time, colocou um volante, colocou um homem que dá segurança à zaga, mexeu na zaga, parou de improvisar com a zaga, não é? Léo Pelé, que é lateral esquerdo, jogar na zaga tal, o Diego Costa, que tinha altos e baixos, trouxe o Bruno Alves, que era já pedido pela torcida, fez a cabeça lá do maluco do Arboleda, que é um baita do zagueiro, pra mim, é um dos melhores que tem lá no São Paulo. Melhor zaga do ano passado. E ele pôs pra jogar, foi a melhor zaga do ano passado, então ele arrumou o time e o time tá, no meu entendimento, sem aquela frescura de toca ali, toca aqui, tá sendo um futebol mais vertical.
vertical, um futebol vertical. E aí merece todos os elogios. Não vejo, eu não tenho nenhum problema de elogiar e o Diniz também acho que não tem nenhum problema de corrigir os erros que ele vinha apresentando. E por isso o resultado está dentro de campo. Agora, é importante a gente colocar a tabela do Campeonato Brasileiro, porque quando o São Paulo tinha os jogos atrasados, todo mundo, o São Paulo tem jogo atrasado. Será que vocês não estão olhando para a tabela do campeonato? O São Paulo não tem 7 pontos, ele pode ter 7 pontos de forma ilusória nesse momento para o Atlético, porque o Flamengo agora é que tem um jogo a menos. O Flamengo é o terceiro colocado com 42 pontos. Se o Flamengo, que tem um jogo atrasado agora, é o Flamengo que tem um jogo atrasado. Se o Flamengo ganha esse jogo atrasado, essa diferença já é de 5 pontos. E uma rápida leitura aqui é o seguinte, olha só, hoje o São Paulo tem 7 com o jogo a mais do Flamengo, mas é 7 pontos do Atlético. Você acha, o Atlético pega o Galo, pega o Atlético Paranaense. Pode ganhar, certo? O São Paulo pode perder do Corinthians, não pode? Essa diferença, já no final de semana, pode cair para 4. Aí, no meio de semana, tem o São Paulo no confronto direto com o Atlético Mineiro. Do Sampaoli, que você defende e tal. Então, o Atlético Paranaense pode ganhar, essa diferença pode cair para 1 ponto. E o Flamengo, se ganha de Santos e Bahia, o Flamengo na quarta-feira pode ser líder do campeonato. Eu tenho um amigo que costuma dizer assim, se minha mãe fosse homem, eu não teria nascido. É verdade, é verdade. Mas isso é uma realidade do que pode acontecer. Só que aqui quando é time de São Paulo, a gente passou aqui 15 dias falando, porque o São Paulo tem jogos atrasados. Ninguém falou. Cadê a tabela do campeonato aí, para mostrar que o Flamengo tem um jogo atrasado, para mostrar a leitura real do campeonato? A gente tem que mostrar a realidade que está acontecendo. Para avaliar o São Paulo, eu sempre até coloquei que o São Paulo tinha o melhor aproveitamento em pontos disputados. Então, e o senhor não falou nada agora do Flamengo? Podemos falar. Muito bom, muito tem um bom. jogo a Então, menos, só mas o senhor esqueceu, né? Não esqueci. A realidade é, se olha a tabela de classificação hoje, São Paulo tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Isso. Ponto. Mas o Flamengo pode diminuir? O senhor não citou em nenhum momento o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, porque todo mundo ficava aqui, o São Paulo tem 3 jogos atrasados. Agora é a vez do Flamengo, a gente tem que mostrar o que realmente está acontecendo. E eu repito, o São Paulo está num crescimento, o Diniz nunca teve, talvez nunca terá uma oportunidade tão grande de ganhar o Campeonato Brasileiro, pelo trabalho dele, pelo merecimento, como agora. Mas que está ainda aberto, tá. E por isso, para mim, eu tiro o seu Atlético Mineiro. Eu disse ontem, né? Foi escrito lá, né? Para mim, é Flamengo e São Paulo que brigam pelo título. Daí sai o campeão. O Galo, com o gato fogueteiro do São Paulo, ele não vai dar em nada. Tá bom. Bom, vamos para a nossa redação com o José Paes. Ele vai trazer alguns dados desse São Paulo que já tem números de time campeão, né, Zé? Fala para nós. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Já que o Osmar Garrafa citou aí alguns números em relação ao São Paulo, em relação ao Flamengo, Atlético Mineiro, vou citar eu aqui alguns números do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, até para dar um pouquinho mais de munição aí para o Garrafa e também para o Celso Cardoso nessa discussão bacana. Olha só, o São Paulo no Brasileirão em 2020 tem o melhor aproveitamento da competição, 69,4%. São Paulo também tem a melhor defesa, só tomou 20 gols no Campeonato Brasileiro deste ano e o segundo melhor ataque com 42 gols marcados no Brasileirão em 2020. No primeiro turno, se a gente fizer um recorte do São Paulo só no primeiro turno, 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. São Paulo está com uma invencibilidade aí, viu, Michele, de 17 jogos no Campeonato Brasileiro, não perde a 17 jogos e não toma gols a 3 partidas. Números excelentes do São Paulo e a garotada lá de Cotia tem muito a ver com esses bons números do São Paulo no ano de 2020. O Brenner, por exemplo, ele foi titular em 21 jogos do São Paulo nesse ano. Marcou 20 gols e deu 4 assistências. Ele tem mais participação em gols do que jogos como titular do São Paulo. Só para encerrar essa minha primeira participação aqui no Gazeta Esportiva, viu, Michele? Uma informação importante. A diretoria do São Paulo já iniciou conversas com Luan e Gabriel Sara para que os dois tenham uma equiparação aí salarial e possam ganhar um pouquinho mais nesse elenco do São Paulo, tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar da relação Luciano e Fernando Diniz, que tá dando pano para manga, todo mundo se divertindo bastante, tá bem engraçada essa relação dos dois aí, tá? Não, Tá bom, e esses números que o
que o Zé Paz traz são números importantes e são números conquistados pelo trabalho do Diniz, que merece todos os elogios. Sim, com certeza. Só o que eu estou mostrando aqui é uma leitura do que está acontecendo na tabela. E tem uma avaliação que eu acho que o Diniz, ele corrigiu alguns erros no meio do caminho, isso é mérito total dele. Parabéns aí ao Diniz e ao São Paulo, Então, merecido na liderança. Mas esses erros só puderam ser corrigidos, é isso que eu fico batendo na mesma tecla, só puderam ser corrigidos porque houve tempo para a realização de um trabalho. Se não, se seguisse o que é a normalidade, teriam demitido ele depois no Mirassol, ou teriam demitido ele depois da eliminação na primeira fase da Libertadores da América, e muito provavelmente teria vindo um outro treinador que não ia conseguir dar na prorrogação, Celso, no tempo da prorrogação. Sim, mas é isso, é a oportunidade e não são todos que permite conseguem a correção. corrigir, Celso. Entendeu? Não são todos. Parabéns ao Diniz, méritos ao Diniz, ponto para ele. Tá Bom, tudo o certo. Santos, José Paz, vamos falar mais do São Paulo, que vive uma fase tão boa, que todo mundo está se dando bem, né, Zé? Principalmente o Diniz com os jogadores do elenco. Conta aí. Exatamente, Michele. E o Diniz, ele tem uma relação particular com o Luciano. Eles se dão bem desde a época do Fluminense. O Diniz foi técnico lá do Fluminense, o Luciano era atacante do Fluminense. O Diniz agora está no São Paulo, trouxe o Luciano aqui para o São Paulo. Aliás, o Luciano foi o único reforço que o Diniz teve para esse ano de 2020. E os dois têm uma relação muito bacana. A gente está até mostrando aí nas imagens que sempre que pode o Luciano enche o saco do Diniz. Taca uma aguinha nele ali, o Diniz chama o Luciano de canto para falar alguma coisa, o Luciano pega ali aquela garrafinha, aquele squeeze, taca uma aguinha no Diniz. Enfim, todo mundo até no início se questionou, poxa, mas será que tem alguma faísca aí, alguma coisa entre eles? Mas não, tudo amizade, são amigos. E o Luciano sempre que pode, então, dá aquela cutucadinha ali no Diniz. O Luciano é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com 12 gols. E ontem, depois da partida da vitória por 4-0 para cima do Botafogo, o Diniz foi questionado lá na entrevista coletiva sobre essa boa relação que ele tem com o Luciano e também com o grupo de jogadores do São Paulo. Vamos ver o que disse o Diniz. O pilar central do meu trabalho é a maneira que eu me relaciono e gosto de cuidar dos jogadores. Então tem espaço para cobrar forte, para brigar, tem espaço para brincar, para se divertir. E essa aproximação que eu não tenho nenhum receio de me aproximar dos jogadores. Eu acho que os jogadores carecem de aproximação e também carecem de serem exigidos na sua plenitude para que eles consigam se dar bem na vida. Minha preocupação com os jogadores que trabalham comigo, além deles melhorarem no campo, é melhorar como pessoa. Que eu tenho, a maior preocupação minha é quando os jogadores vão parar de jogar futebol. Porque quando chega uma média de 35 anos, eles acabam parando e eles têm que estar bem estruturados financeiramente. E se a gente que está no entorno conseguir ajudar para que eles consigam se cuidar e cuidar dos seus, eu acho que é um prêmio e é um presente que a gente acaba entregando para os jogadores. Porque não é fácil quando para de jogar. E a gente, enquanto é jogador, tem uma impressão muito errônea de que aquilo vai durar para sempre e não dura. Então, essa minha preocupação com o jogador também é um motor muito forte dentro de mim que me faz levantar todos os dias e procurar fazer o meu melhor. Tá, então a palavra do Fernando Diniz. Só para encerrar, Michele, você que é nossa comandante, eu que sou seu comandado, se eu pegar aqui um squeeze assim, ó, a garrafinha, tacar uma água em você, vai ficar de boa a nossa relação ou vai dar uma azedada, você demitido, alguma coisa nesse sentido aí? Agora, ao vivo, se você fizesse isso ao vivo e me molhasse aqui, se fosse uma comemoração é uma coisa, mas se fosse assim agora, eu desprevenida, nossa, acho que ia azedar a relação. O que vocês acham? O Zé veio me perguntar. O Zé veio me perguntar na redação. Aí eu falei, Zé, se eu fosse você, eu não pegava o squeeze. Eu aconselho ele não pegar. Eu ia mais ou menos olhar mais ou menos também como olhou o Fernando Diniz, assim, tipo, para. Não, agora, brincadeira à parte, é o seguinte, quando tá vencendo, gente, quando tá vencendo vale tudo. Vale molhar o professor, vale jogar uma água, tava 3-0. Quero ver, vamos supor, perde do Corinthians, vai jogar água no Diniz pra você ver. Jogar água, você joga quando você Perde do Corinthians, vai jogar água no Diniz. Quero ver se a relação vai ser boa. Nós vamos ser os primeiros aqui a levantar, pra você ver o clima pesou no São Paulo. Gente, se tá ganhando de 4-0 do Botafogo, dá até pra dar uma esguichada no técnico, velho. Aí quero ver. Toma um coco do Corinthians, vai jogar água no técnico pra ver o que acontece. Olha lá. Olha lá, quer ver, ó? Aí tá beleza, 4-0, ó. Aí tal, ele erra, espera um pouquinho, aí ele olha pra acertar, malandro ele, né? Olha, agora ele já viu onde tá o alvo, aí vai. Aí o Diniz manda ele pra aquele lugar, mas tá tudo bem, né, Tim? Tá ganhando, velho.
Quero ver. Para lá, para. O que o Luciano fez foi assim, você tá aqui me perturbando, me enchendo a paciência e tá ganhando o jogo 3-0, jogando bem. É o que eu tô falando. Sabe, calma. Acho que foi mais que um... ali E é também, legal, todo Michele. mundo vai- Sabe Mas é por que quê? todo mundo vai pro vestiário depois, e o técnico também deve tomar banho. E o Luciano e o Diniz, eles têm essa liberdade pra, sabe? Você vê. Tem. Quando tá ganhando, tem. Não é quando tá Eu ganhando. quero Ele que ver levou. jogar na derrota. Ele Já teve levou aquele outro episódio o também menino dele lá. ter dado bronca. No... E jogou água, não é a Opa. primeira vez que joga água, não. Eu fiz um jogo aí, foi São Toda Paulo. babada água na São cara dele. Paulo e Bahia, pela Copa do Brasil. O Diniz jogou água também. O Luciano jogou água. Depois que acabou o jogo, foi lá e jogou água. O Diniz mandou ele pra aquele lugar. Quando tá ganhando, tá tudo certo. Domingo tem Corinthians e São Paulo. Quer ver jogar aguinha no Mas o Diniz? senhor também, vou te contar uma coisa. O senhor fala de gato fogueteiro, o senhor é um gato fogueteiro. Aliás, fogueteiro louco pra botar fogo em tudo. Mas é a realidade dos fatos, Celso. Você só vê a realidade. Tá Você acredita que ele jogaria um amigo água? meu Você que acredita? tudo é tragédia. Você acredita que ele jogaria água no Diniz tomando 2-0 do Corinthians? Mas aí você tem que avaliar o contexto. E o contexto tava É, ali de boa. eu tô criando um contexto. Sabe? Perto do Corinthians pra jogar água no professor, ver o que mas aí, acontece. Você viu a Michelle aqui? Ficou Você brava. tá muito hoje, sim. Ah, quando é comemoração é uma coisa, né? Já tomou ovada no seu Não, aniversário? eu fugia na escola. Eu nunca tomei também. Eu fugia. Não, também não levei, não.